O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Vice-presidente da Argentina defende canção com teor racista cantada por membros da seleção do país. Bueno, vamos lá, Silvia, né? Você que está falando conosco desde Buenos Aires e acompanhou, né, a repercussão desse caso aí ao longo da semana, né? Só para contextualizar, após o título da Copa América, né, conquistado pela seleção argentina no domingo passado, que a gente vai falar também mais adiante neste bloco, os jogadores estavam no ônibus comemorando, né, a conquista, e daí o volante Enzo Fernandes fez uma live, né, deles cantando músicas, né, que são do repertório, né, da torcida argentina, e uma delas é bastante racista, né, xenofóbica, transfóbica, é um ataque indireto principalmente ao Kylian Mbappé, né, que é o principal jogador da seleção francesa, que foi derrotada, né, pela Argentina na última final da Copa do Mundo. E só para também trazer, né, a origem desse cântico, ele surge ali nas divisões de acesso do futebol argentino, porque é um cântico cujo formato, né, foi feito da torcida do Nueva Chicago para o Almirante Brown, né, inclusive com transfobia, enfim, num clássico entre esses dois times ali que estão localizados no oeste, né, da Grande Buenos Aires. Uma vez até levaram uma travesti com a camisa do Almirante Brown, enfim, um caso que já é bastante conhecido aí, né, no meio futebolístico argentino. Então teve, né, a viralização, né, desse vídeo, que acabou tendo diversas consequências, né, inclusive o Enzo Fernandes, que é atleta do Chelsea e joga, né, com muitos jogadores de origem africana e franceses, né, emitiu um pedido de desculpas, enfim, mas criou-se, né, uma discussão na Argentina, e pelo que eu pude acompanhar, né, a opinião pública está do lado dos jogadores, enfim, o que é lamentável, né, mas então o governo Milei acabou, né, indo com a onda, né, e até, né, faz sentido, né, esse posicionamento, né, do governo Milei, até porque foram eles que fecharam, né, o Instituto Nacional contra a Discriminação, Xenofobia e Racismo, né, o INAD, que propunha, né, questões, propunha ações nesse sentido, né, inclusive com a punição de clubes cujas torcidas faziam cânticos racistas, enfim. O pessoal até brincava, né, que era como se fosse um gabinete fantasma, mas eu conheço a trajetória do INAD e sei que eles faziam um trabalho sério, mas a questão do racismo na Argentina é um debate que está muito atrasado, né? E desculpa por me alongar, Silvia, mas só queria pontuar algumas dessas questões, né? Porque faz parte do meu estudo, né? Ah, não, imagina, pelo amor de Deus, a gente tem mais isso aqui é um debate, não é um interrogatório, acho que cada um tem que falar mais daquilo que sabe mesmo. Acho que, enfim, estou de acordo com várias coisas que você disse. De fato, o ENAD tem essa fama aqui, né, de ser um negócio que você coloca lá sim, você coloca uma causa lá e nunca acontece nada, né, mas que sim, no fundo, tinha um papel ali de representar essas vozes minoritárias. Agora, eu considero que essa questão do racismo na Argentina muito, muito atrasada com relação a discussões como, por exemplo, as que existem no Brasil hoje em dia, na Colômbia, enfim. A Argentina, historicamente, é um país que não aceita o fato de que se trata de um povo misturado, mesclado. Obviamente, não teve, como no Brasil, como na Colômbia, a quantidade de escravos africanos aqui, porém,
A população argentina está cheia de habitantes mestiços, isso é muito claro. Eles gostam de dizer, por exemplo, e houve uma polêmica na última Copa do Mundo, que a seleção argentina era toda branca. E não é toda branca. É óbvio que você olha para o Lautaro Martínez, que fez o gol aí da vitória da Argentina na Copa América. Lautaro, que é um nome indígena, né? Só para deixar claro. Exato. É um nome indígena, você olha para ele é uma mescla, ele não é um europeu puro sangue. E que é o que é o argentino, né? Aqui tem muito essa confusão de dizer que, enfim... que os argentinos vieram dos barcos, que não houve mistura aqui dentro, interna, né? Mas vários dos jogadores você pode, falando nesse caso da seleção, né? Você pode identificar como morenos, como misturados com indígenas, com negros, e isso não se aceita. Eles falam de uma seleção branca. Então, aí nesse caso recente, voltando ao caso recente, eu acho que é sintomático desse novo governo que defende, né, a liberdade de expressão, acima de tudo. É o grande debate hoje em dia da extrema-direita e o resto das outras escolas de pensamento, né? Extrema-direita acha que você pode falar qualquer coisa mesmo, que seja super ofensiva, e isso é viva la libertad carajo, não? Como diz o Milei. Enfim, circularam também alguns vídeos aí mostrando, por exemplo, o Enzo Fernandes, que tampouco é totalmente branco, né? Vamos colocar as coisas com o seu nome, fazendo uma brincadeira ali com um menino, acho que de origem africana, não sei bem, e tratando ele com bastante respeito, enfim. Então, essa discussão houve aqui, mas em nenhum momento uma autocrítica para dizer, escuta, nós também somos um povo misturado. E devemos admitir isso, né? A ideia de que a Argentina é um país branco, uma parte da Europa que veio parar aqui, não é correto, né? E a postura da Vitória Villarruel, do presidente, são realmente lamentáveis, né? Agora parece que a Karina Milei saiu a amenizar um pouco o que disse a Villarruel, porque o presidente Milei viaja para a inauguração dos Jogos de Paris em coisa de uma semana, né? Pois é, e vai ser a 17ª viagem, né, do Milei desde que assumiu, né, o cargo, né? E a Karina Milei pediu desculpas, né, à embaixada da França na Argentina, né, por conta das declarações da Villarruel, não por conta dos cânticos, né? Que no caso a Villarruel disse, né, que nenhum país colonialista nos vai intimidar por uma canção ou por dizermos verdades que não querem admitir. Parem de fingir indignação, né? E que daí ela, a vice-presidenta, né, ela acaba reforçando, né, a narrativa de que a seleção francesa é formada por estrangeiros, né? Que é o tom da canção, né? Sendo que são a maioria são cidadãos franceses que são, claro, fruto, né, do antigo império colonial francês. Então, tipo, de fato, a França é um país colonialista, mas não quer dizer que por conta do passado da França ainda seja opressora, né? E que assim, que os franceses não possam criticar o racismo e a xenofobia dos argentinos quando eles são atingidos, né? Porque foi essa questão que acabou ganhando corpo na Argentina, né? Tipo, as pessoas indignadas assim, como que esses europeus vão falar que a gente é racista ou não, sendo que o racismo surgiu lá. Enfim, tem um ponto de razão nisso, mas como a gente falou, o debate racial hoje na França, por exemplo, ele é muito mais aprimorado do que na Argentina, porque tomou-se, né, essa consciência. Claro, a sociedade francesa ela não é perfeita, não é ideal, também tem diversos problemas de racismo, mas se você pensar que a própria seleção francesa é formada majoritariamente por jogadores de origem africana, e que tem um reconhecimento, né,
por boa parte da sociedade, que é multicultural. Então é justamente isso, né, que os torcedores argentinos criticam e agora estão tendo, né, que, enfim, teorizar de alguma forma, né, mas estão dando a pior resposta possível. Estão dando a pior resposta possível, porque, sim, essas nações que foram colonialistas na Europa no passado, elas também viveram a história, amadureceram e estão em outro ponto, tanto que não é só a seleção francesa, né? Imagino que você tenha visto a final da Eurocopa. Sim. Eu me impressionei positivamente de ver a quantidade de diversidade étnica dos dois lados, tanto do lado inglês como do lado espanhol, né? Enfim. Sim, a própria Espanha, né, que não participou, vamos dizer, tão ativamente da corrida pela África, né, no contexto do neocolonialismo, né, só tinha uma colônia africana, né, que era a Guiné Equatorial. O Lamine Yamal, né, que foi um dos grandes destaques da conquista espanhola, a mãe dele é de origem equato-guineense, né? Sim. Enfim, eu acho espero que isso sirva para que esse debate saia do raso, né? Afinal, embora a população afro-argentina seja menor que em outros países, são 2 milhões de argentinos que são afro-argentinos, né? Em uma população de 44 milhões. E o próprio apagamento, né, dessa população. Exatamente, Enfim. E daí, né, só nesse contexto, que no caso, né, teve também a questão política, né, envolvendo o subsecretário, né, de esportes, o Julio Garro, né, que havia dito, né, que o governo deveria, né, pedir desculpas, né, à França, né, à Federação Francesa, enfim. E daí, né, a secretaria do presidente, né, informou que nenhum governo pode dizer o que comentar, o que pensar, o que fazer à seleção argentina campeã do mundo e bicampeã da América, nem a nenhum outro cidadão. Por essa razão, Júlio Garro deixa de ser subsecretário de esportes, né? E, inclusive, já tem um substituto à vista, né, que é o Diógenes de Urquiza, que é uma recomendação do Maurício Macri, né, e que daí tem outro ponto em comum, né, em relação à final da Copa América, que na véspera, né, da decisão, o Macri fez uma defesa novamente, né, das Sociedades Anônimas do Futebol, que é um projeto antigo, né, do macrismo, e ele colocou, né, uma imagem, né, com os jogadores da seleção argentina e os respectivos clubes que eles atuam, e todos são sociedades anônimas, e questionou, né, nas redes sociais, né, se a AFA, né, que é a Associação do Futebol Argentino, se opõe às sociedades anônimas desportivas, por qual motivo ela permite que o plantel titular venha dessas sociedades. No que ele foi respondido, né, pela jornalista Ángela Lerena, cujo pai foi presidente do Clube Atlético Atlanta, né, que é um dos mais tradicionais de Buenos Aires, e ela listou, né, todos os jogadores de quais clubes eles vieram na Argentina, são todos, né, frutos de sociedades civis, e que tiram crianças da rua todos os dias, mesmo que eles não sejam o Messi, né? Porque esses jogadores, né, que atuam atualmente na seleção argentina e em clubes europeus, que coincidentemente são sociedades anônimas, mas não todos, né? Cabe recordar que, por exemplo, o Real Madrid, que é o clube mais poderoso do mundo, segue sendo uma sociedade civil. Só para vamos também amadurecer esse debate, né? Mas todos os jogadores da seleção argentina foram formados em clubes de bairro, em clubes populares, enfim, que tem esse projeto mesmo, né? Porque os clubes na Argentina, eu acho que tem esse ponto positivo em relação ao Brasil. Muitas vezes eles acabam se tornando, né, tipo, associações comunitárias, né? Sim. Porque você, enfim, que mora em Buenos Aires, observa isso no dia a dia, né? O
praticamente todo bairro em Buenos Aires tem um clube que inclusive desenvolve futebol profissional. Claro, claro, eu fui aprendendo isso aqui e também com você, né, quando no próprio bairro em que eu vivi então, quando a gente se conheceu, eu descobri que havia um clássico ali que se vivia como final de Copa do Mundo e que era só daquele bairro, no caso Chacarita, mas também acontece em Avejaneda, acontece em tantos lugares, né, enfim, e são clubes populares, os torcedores são dali, né, há até um certo romantismo nesse sentido, né? É o clube do lugar. A pessoa nasceu lá, você torce para os clubes, né? Enfim. Mas é um assunto importante de se comentar, ainda mais agora que quase todos os jogadores argentinos jogam no exterior, né? Os brasileiros também já estavam nessa um tempo, aí podemos estender a questão aí para o Vini Júnior e etc, mas é preciso debater isso e tirar essas canções racistas do repertório das torcidas organizadas, não faz o menor sentido. Isso, e só nesse sentido também, né, em relação às SAFs, né, que são as Sociedades Anônimas Futebolísticas, depois, né, da final da Copa América, o governo anunciou, né, que liberará capital privado no futebol a partir de 1º de novembro. Né? Não é uma medida vinculante, né, mas os clubes agora poderão discutir, né, se transformam em sociedades anônimas desportivas, né? Enfim, que era uma das bandeiras de campanha do Milei. E a argumentação que ele fez ali, novamente, é o que você disse, não é uma coisa que vai ser imposta, mas que vai ser inaugurada aqui para quem quiser, para que clube quiser adotar esse modelo. Ele mostrou que todos os jogadores da seleção vencedora da Copa América jogam para clubes que têm esse modelo. Então, o questionamento dele é por que a Argentina também não pode ter, né? Agora, os clubes na Argentina, você sabe melhor que eu, são um conjunto de interesses, de empresários, de forças, de famílias políticas poderosíssimas. Tá, né? Aí o Maurício Macri, né? Tá aí o Maurício Macri, para não deixar a gente esquecer, enfim. Significaria uma profissionalização do futebol, que eu não sei, de fato, se o futebol argentino poderia existir nessa toada proposta aí pelo Milei. Mas é fato que na Europa é muito comum, né? Mas assim, só trazendo um antecedente também, né? O caso do Racing Clube de Avejaneda, que já foi uma sociedade anônima e voltou, né, pro modelo antigo. Ali foi uma questão mais, enfim, também do contexto, né, da crise econômica no final dos anos 90, né, acabou sendo designada uma síndica, né, para a administração do Racing, né, por meio, né, de um fideicommício. Enfim, é um processo que é bastante emblemático do futebol argentino, mas teve o caso, né, de um clube que foi forçado a virar uma sociedade anônima ali na virada do século, e depois voltou a ser uma sociedade civil. Inclusive as demais torcidas, né, ironizavam esse fato, né, chamavam o clube de empresa, né, o que para muitos torcedores do Racing era uma ofensa enorme. Sim, de fato. Bueno, Silvia, aí outras notícias, né, relacionadas à política interna da Argentina. Começa pelo fato, né, que um caça da aeronáutica argentina, né, caiu e o piloto não sobreviveu após a ejeção. Pois é, na verdade tinha me passado batido esse caso, devo admitir, porque fiquei muito ligado essa semana em temas de Venezuela e temas econômicos e políticos de Brasil e Argentina, e isso eu não vi, mas agora lendo a notícia parece realmente dramático, e não sei o que você achou em termos de responsabilidade ali, né, de quem foi a responsabilidade do que isso aconteceu. E me leva a uma pergunta maior, que é o seguinte: a Argentina comprou um monte desses aviões agora recentemente, né?
saberemos usar? Pois é, né? E assim, é inevitável, né, não lembrar do caso Ara San Juan, né? O submarino que afundou ali no Atlântico Sul, né? Que é um caso que ainda é bastante recente, né? E que ainda tem muitas feridas abertas, né? Principalmente com a família das vítimas, né, e que revela, né, um sucateamento, né, das Forças Armadas. No caso, o acidente dessa semana, né, ocorreu na província de São Luís, né, um voo noturno em Villa Reynolds, ali no oeste da Argentina, que era um caça-bombardeiro Douglas A4AR Fighting Hawk da Força Aérea Argentina. No começo da semana, né, sofreu esse acidente aéreo e o piloto não conseguiu, né, sobreviver após a ejeção, né? Acabei de recordar que o voo ocorria à noite, né? Não sei também se isso influenciou, né? Nessas horas que era bom ter o Felipe aqui conosco, porque ele é mais versado nesse assunto, né? Eu sou dessa, não é minha área de expertise. Que, inclusive foi ele que colocou essa notícia aqui no roteiro, mas claro que a gente... E jogou pra gente, né? Mas claro que a gente repercute, né? Porque, enfim, pode ter aí desdobramentos, né, políticos, enfim, claro. Esperamos, né, que seja tudo devidamente investigado. Também tivemos, né, 2 casos relacionados ao governo Milei de censura, né? O primeiro é que o porta-voz, né, do governo, o Manuel Adorni, declarou, né, que a Casa Rosada só receberá jornalistas que merecem estar próximos do presidente, né? Bem, Silvia, você, né, que conhece aí, né, todos os atalhos aí dos meios, né, do poder na capital argentina, como que isso repercutiu aí na nossa classe? Essa hora diária, não chega a ser 1 hora, mas esses 40 minutos diários que o voceiro, o porta-voz do Milei, Manuel Adorni, implementou desde que ele assumiu o cargo de oferecer a jornalistas que estão credenciados na Casa Rosada, mais estrangeiros, pode ir um estrangeiro por dia, né? Essa foi a dinâmica apresentada desde o princípio, uma dinâmica que nós acolhemos muito bem, porque governos anteriores não tinham esse mecanismo assim, de tanta cercania, de tanta possibilidade de você ir à casa de governo e estar diante de um representante do Milei que ele te responda perguntas. Nós, como jornalistas aqui, celebramos muito isso na época. A princípio era uma sessão voltada apenas para a imprensa local argentina. Aí o nosso grupo de correspondentes mais amplo aqui fez um pedido ali para que houvesse sempre a chamada sexta pergunta, que seria um estrangeiro que faria. Então a gente até hoje tenta manter uma presença regular lá para poder trazer assuntos tipo, não sei, crise com a Espanha, aparece um jornalista espanhol para perguntar, crise no Brasil. Eu mesma fui mais de uma vez ali perguntar dos fugitivos da justiça brasileira na Argentina. Eu acho que nasceu com um espírito muito interessante de transparência, que faz parte ali, de alguma forma, ainda que teórica, da ideia do governo liberal, né? Agora, tem ocorrido problemas. Os primeiros são aqueles que vão todos os dias nessa conferência de imprensa são os jornalistas argentinos credenciados na Casa Rosada. E eles têm uma tendência ideológica de esquerda. Então, muitas vezes eles deixam o Adorni bastante nervoso com algumas coisas, porque se questiona, enfim, destinações que não se conhecem bem para onde vão de certas verbas, ou por que o Milei viaja tanto, qual é a agenda final pública de um voo que ele está usando para fazer coisas particulares, enfim, várias coisas que o Adorni foi ficando cada vez mais contrário. E ele está propondo uma reforma nisso daí, uma reforma nesse acesso à Casa Rosada,
dizendo que os que vão lá todos os dias, se referindo mais a esses nacionais, vão para detonar o governo e não para legitimamente querer saber o que está acontecendo. Ou seja, eles vão com um espírito crítico de jornalismo e não é bem isso que ele gostaria. A primeira ação que ele tomou foi chamar jornalistas espanhóis, representantes de blogs e publicações espanholas do Vox, ou desses outros grupos espanhóis, para contrarrestar as jornalistas espanholas aqui, que são de jornais um pouco mais progressistas, como o El País, etc. Né? Inclusive, a notícia, né, que eu fiquei sabendo dessa medida foi publicada no Público, né, que é um veículo à esquerda da imprensa espanhola. Né? Exato. Quanto aos brasileiros, eu nunca senti nenhum tipo de impedimento, má vontade. Sempre que queríamos ir, fomos bem recebidos, podemos fazer as nossas perguntas livremente. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma crítica a fazer. Mas é fato que Manuel Adorni foi se cansando com relação a esse bombardeio diário que ele levava de meios que não necessariamente eram os maiores da Argentina, né? Então tá lá o La Nación, o Clarín vai pouco, aí vão algumas rádios que são pequenas, e ele começou por aí a coisa, né? Começou a questionar por que certos meios não estavam e por que outros estavam. E ele passou a querer meios realmente importantes, com muita audiência, em que o jornalista tem um vínculo empregatício e que sinta orgulho de entrar na Casa Rosada, que aí já, enfim, uma epifania da parte dele. Mas eu acho que isso é um retrocesso, né? No fundo, ele vai querer jornalistas que não façam perguntas tão estranhas, tão fora do que ele quer responder, e no fundo é sim uma coerção aí à liberdade de expressão, sem dúvida. Manuel Adorni, ele mesmo tem perspectivas de concorrer a um cargo político em algum momento, então parece que ele já está começando a querer mostrar sua marca, mas isso vai representar uma qualidade menor de respostas ao governo das inquietações da imprensa e da população. Bueno, e a outra denúncia, né, em relação à censura, né, do governo Milei veio por parte da viróloga Andrea Gamarnik, que denunciou, né, que o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária proibiu o uso de palavras como agroecologia, biodiversidade, gênero e sustentabilidade. Enfim, e também o câmbio climático, né? Enfim, a agenda aí, né, da alt-right, né, Silvia? Enfim, é tão de manual, né? O manual da alt-right, que você deve eliminar essas palavras. E eu acho que só causa o isolamento da Argentina nos fóruns internacionais, em que esses temas são debatidos sí ou sí, né? Sempre aliados a outros temas. Enfim, é inclusive antiquado se você for falar em termos de negociações por investimentos de grandes empresas. Todas elas hoje em dia entendem e incorporam a agenda verde, entendem e incorporam essas questões da Agenda 2030. E eu acho que isso só colabora para que a Argentina vá se isolando cada vez mais, né? Vá se transformando em um regime tipo Viktor Orbán, né? Que vai falar da Agenda 2030 com Viktor Orbán, né? É um pouco isso. Então, não sei, não é bom para a Argentina de nenhuma maneira. Bueno, e uma notícia de hoje, né, agora há pouco, na verdade foi um caso, né, de sincericídio, né, porque o ministro da Economia, o Luiz Caputo, estava sendo entrevistado, né, pelo canal La Nación e acabou reconhecendo, né, que foram enviados 2 carregamentos das reservas de ouro da Argentina para o exterior, né, e isso aí já criou, né, um rebu danado, né, Silvia? Pois é, e é curioso que esse programa matutino do La Nación Más é justamente é o que se poderia encontrar de mais moderado assim, na imprensa argentina. É um programa de notícias levado adiante por um jornalista que é conservador, mas que é muito ponderado, assim, e sabe muito de história,
Enfim, ele é alguém agradável de se escutar, embora você possa não concordar com ele ideologicamente, como é no meu caso. Mas eu assisto, porque eu acho inteligente, dá bons insights. E ele mesmo ali entrevistando o Luiz Caputo, atual ministro da Economia da Argentina, sobre a questão Banco Central. Para quem não se lembra, Banco Central era um elemento importante da campanha política de Javier Milei, que queria simplesmente acabar com o Banco Central, né? Num filme anterior a essa campanha que ele havia feito, ele aparecia destruindo um Banco Central de gesso, né? Enfim, era toda uma coisa muito mambembe ali, mas ele tinha isso como objetivo. E agora, o que a gente começa a ver desse plano tomando um pouco de corpo é essa declaração que o Luiz Caputo fez a esse jornalista argentino, dizendo que ele considera que não há sentido que a Argentina tenha ouro ali no Banco Central parado, como se tivesse, ele usou essa expressão, como se tivesse um imóvel ali, do qual a gente não estivesse sacando nenhum proveito, não estaríamos alugando, não estaríamos, enfim, especulando com o dinheiro, enfim, nada. E isso ele é contra. Então ele disse, seria melhor que esse dinheiro estivesse aplicado fora do país, inclusive, não com as leis bancárias da Argentina, mas fora da Argentina, que estivesse rendendo lucros para a economia argentina. Então, eu não sei bem como classificar as minhas opções, peço para você acrescentar as suas, são ignorância profunda do que significa ter um lastro ouro, né, para uma economia, malandragem mesmo, né, já que está parado o dinheiro aí, vamos fazer render, vamos colocar nos projetos que não vão dar certo e parte vai virar corrupção, a outra parte nós vamos colocar para baixar o dólar e no final a gente já não vai ter esse dinheiro e o país vai ficar completamente sem reservas, né? Porque a ideia de ter o lastro ouro é para você justamente estar emitindo, né, por meio das notas, dos bilhetes de dinheiro, a riqueza do país que está anclada a esse montão de ouro parado, como ele diz ali, né? Pois é. Bueno, a gente passa agora para o Brasil, começando com uma notícia relacionada à Argentina, já que o embaixador brasileiro em Buenos Aires foi chamado por Brasília, né, em mais um capítulo aí da crise envolvendo os dois países, né, que teve, né, como principal episódio recente a não ida do Milei à cúpula do Mercosul, realizado em Assunção, e a participação do presidente argentino na CEPAC, né, que ocorreu em Balneário Camboriú. Uhum. Sim, o embaixador Júlio Bitelli, que é o embaixador aqui na Argentina, ele viajou a convite do Lula para conversas, não se configurou o conceito lá, a figura de chamada para consultas, né, que já seria aí um primeiro passo para uma eventual retirada do embaixador, não teve essa gravidade. Ele foi chamado para conversar com o Lula sobre como é que ele está vendo tudo isso e ter indicações, recomendações do presidente sobre como lidar com essa Argentina. Eu acho que ela reflete um pouco a ideia de que o Lula já sentiu que é irreparável a questão da relação pessoal dos dois, né, que já passou de um nível em que Lula quer desculpas do Milei já disse desculpas jamais, e já não estão se vendo, né, um vem para o Brasil, o outro não vai vê-lo, tem a cúpula do Mercosul, Milei não aparece, enfim, parece que isso vai ser a constante dos próximos 4 anos, salvo alguma coisa maior aconteça. Então, eu sei de fontes ali que Bitelli e Lula conversaram sobre a medida mais prática de seguir obtendo avanços no que diz respeito ao comércio bilateral Brasil-Argentina e mesmo no Mercosul, ainda que com Milei pessoalmente ausente desses compromissos. E o embaixador Bitelli, ele se mostra otimista com relação ao que já se avançou no Mercosul, ainda durante a gestão Milei.
Então ele não é uma pessoa que acredite que os líderes devem se relacionar profundamente bem para que as coisas andem bem, principalmente numa relação com as características da relação Brasil-Argentina, em que já há uma produção comum, conjunta, funciona bem, e que o trabalho técnico do Mercosul avança, mesmo sem o líder estar participando ativamente. Então eu acho que, enfim, foi uma boa reunião e Bitelli, ao voltar aqui à Argentina, deve implementar essas ideias, né? Pois é, né? E inclusive essa crise recente aí do Mercosul é o assunto da minha última coluna no Intercept, que deve ter saído já quando esse programa for ao ar. Agora, sexta-feira de manhã, ainda não foi publicada, mas deve ser publicada entre sexta-feira e sábado. Então, confiram lá, depois eu posto nas minhas redes também. Ainda em relação à política externa brasileira, né, tivemos a visita do presidente da República Italiana, o Sérgio Mattarella, a Brasília, no último dia 15, né, segunda-feira, no qual estiveram em pauta, né, temas das conjunturas regional e global, tal como o diálogo entre a presidência brasileira do G20 e a presidência italiana do G7, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a reforma das instituições de governança global, de acordo com a nota do Itamaraty, né? O presidente italiano também visitou as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, bem como o estado do Rio Grande do Sul, né, onde se concentra uma das maiores colônias italianas no Brasil, e justamente essa visita está no contexto, né, das comemorações do 150º aniversário da imigração italiana ao país. Contudo, né, Silvia, essa notícia, né, da visita do presidente da República Italiana veio num contexto, né, de uma denúncia, né, que foi feita, já que a pressão das embaixadas de Alemanha, França e Itália ajudou, né, a barrar o espanhol obrigatório na reforma do ensino médio, né, que eu acho que é algo bastante contraproducente. Enfim, gostaria de saber a sua opinião. Bom, a minha opinião sempre vai ser um pouco suspeita, pelo fato de eu achar que o espanhol é a língua europeia com mais... O fato de eu achar não né? A língua europeia continental, né? Tirando a Inglaterra, mais importante do hemisfério ocidental, né? O espanhol é falado por milhares de pessoas, não só nas Américas, fora... Centenas de milhões, né? Centenas de milhões. Se não me equivoco, eu não vi os últimos rankings, mas já tinha estudado isso no passado, vinha logo depois de chinês, indiano, americano, e o espanhol estava aí, né? Então, não vai ser o francês, não vai ser o italiano, não vai ser o alemão, a segunda maior língua europeia a se espalhar pelo mundo. É inglês e é espanhol. Não, inclusive dos 10 vizinhos do Brasil, né, fronteiriços, 7 falam espanhol, né? Não, e aí depois tem toda essa coisa, né? Vivemos de costas de espaldas América Latina, não sabemos nada, não conseguimos ler o que se publica lá, não conseguimos entender as notícias, não sabe? Tudo desculpa, baseada numa falta de interesse em um idioma que não é radicalmente diferente do português, né? Eu, inclusive, nessa minha longa carreira, eu sempre fiz uma campanha pela morte ao portunhol, né? Eu acho que o portunhol não deveria existir. Brasileiros têm que aprender espanhol e hispanohablantes têm que aprender português. Não faz o menor sentido. Mas é que o portunhol é o primeiro passo, né? Enfim, que como eu sou de família doble chapa, eu tenho um certo carinho, né? Não, mas eu entendo. Porque aí é o portunhol de fronteira, né, que você está falando. Sim.
O portunhol de fronteira eu acho correto. Eu acho que, enfim, é necessário, porque é a dinâmica de como aquelas comunidades falam. Isso eu acho legítimo. O que eu não acho legítimo, por exemplo, é, sei lá, tô aqui em Buenos Aires e os caras vêm pra cá e falam: ah, eu não falo espanhol, eu falo portunhol, né? E começam a falar umas pataquadas, sabe? E isso é uma coisa que, sabe, você viajou pro país, compra aquele livrinho, sabe? Qualquer um, com pedir o preço. Ah, sim, não, nesse aspecto, sim, daí eu concordo contigo. Não assim, é? eu acho essa preguiça. Isso, preguiça, vamos dizer. Claro, porque ninguém vai falar fluentemente, mas é meio até um orgulho, assim, né, de não querer aprender a língua do outro por ser muito parecida. Daí, nesse aspecto, eu concordo contigo. Exato, essa coisa do orgulho de falar com o portunhol eu me viro, tal, não sei o que eu sou realmente contra. Agora, jamais contra comunidades fronteiriças que se misturam, inclusive você me corrija se eu estiver errado, Matias, é nessa região fronteiriça ou em outra região fronteiriça entre Brasil e Uruguai que há gramáticas que se estudam na escola que já são nesse portunhol de fronteira, sim, né? Sim. Então, sim, claro, é a linguagem de uma população, ninguém pode ir contra isso, né? Mas, enfim, estavam falando de... Você estava falando que o espanhol não será obrigatório, né, na nova reforma do ensino médio, por conta, né, da pressão dessas representações diplomáticas, né? Enfim, eu acho um absurdo. E falando, né, em Brasil e Uruguai, tivemos também, né, nessa semana a visita, né, da secretária-geral do Itamaraty, a embaixadora Maria Laura da Rocha, a Montevidéu, onde ela se encontrou, né, com o subsecretário da chancelaria uruguaia, o Nicolás Albertoni, para assinatura de documentos dos acordos complementares ao Convênio Básico de Cooperação Científica e Técnica, principalmente na área da saúde, né? E isso é um aspecto positivo, né? Porque se a gente estava falando da crise do Mercosul, mostra, né, que o Milei está isolado nessa, né? Porque foi criticado também, né, pelas representações diplomáticas dos outros membros do bloco, né? Enfim, Bolívia agora, né? Paraguai e Uruguai, e mesmo, né, com as diferenças ideológicas, né, entre o atual governo brasileiro e o uruguaio, a relação entre os países segue sendo muito boa, né? Então, mostra aí, né, que a correlação de forças dentro do Mercosul está favorável ao Brasil. Sim. E, inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, veio ao público justamente nesse encontro, né, com o seu homólogo italiano, pedir, né, uma solução para as contradições europeias para o acordo com o Mercosul, né, que inclusive ficou travado, né, durante o governo Bolsonaro, muito por conta, né, das denúncias em relação a atuação do Ministério do Meio Ambiente, sobretudo no contexto da pandemia. Claro. E falando no Mercosul, né, tivemos um pequeno incêndio no terraço da sede do parlamento em Montevidéu, na última sexta-feira, dia 12, que fica localizado ali no Parque Rodó, né, ao sul da capital uruguaia. Felizmente não tivemos vítimas e o incêndio foi controlado, né? Foi apenas um susto. E em relação também ao bloco, tivemos, né, um encontro nessa quarta-feira entre o Luiz Alberto Lacalle Pou, presidente uruguaio, com Javier Milei em Buenos Aires, no contexto, né, dos 30 anos do atentado à Associação Mutual Israelita-Argentina, já que o Uruguai também possui, né, uma grande colônia judaica, né, que tem laços aí das duas margens do Rio da Prata. Mas, Silvia, eu queria que você comentasse em relação à foto do encontro, né, porque
mostra aí, né, um desconforto da parte do Milei, enquanto que o Lacage-Pou, né, que também é apelidado no paisito de surfista, parece que está tirando onda, né? Parece que está tirando onda, é certo. Enfim, Lacage-Pou foi um dos que hesitaram um pouco em uma aproximação mais próxima com o Milei, enquanto o Santiago Penha foi um pouco mais pragmático e saiu abraçando todo mundo ali, de Lula, Milei, o que for melhor para o Paraguai, o que eu acho que é uma posição bastante compreensível se você é o líder do Paraguai. Mas o curioso é que esses encontros, que ao final aconteceram aqui em Buenos Aires, nesse evento, eles tinham sido programados para acontecer na cúpula do Mercosul, né? Inclusive, eu tive acesso ali a uma conversa com a chanceler Diana Mondino, algumas semanas antes do Mercosul, e ela me disse, olha, no Mercosul tudo vai ser tratado de maneira equitativa, tá previsto, ela chegou a falar que estava prevista uma bilateral do Milei com o Lula, uma bilateral do Milei com o Lacage-Pou, uma bilateral do Milei com o Santiago Penha. E aí houve todo aquele passo atrás da Argentina, que decidiu não ir no Mercosul, e então a chancelaria argentina decidiu convidar esses presidentes para virem à Argentina para a comemoração da AMIA. Não ficou claro como foi o convite ao Brasil, especificamente. Aparentemente, o presidente Lula foi convidado, aí ele teria passado o convite ao Júlio Bitelli, embaixador aqui, só que o Júlio Bitelli tinha sido justamente chamado a Brasília para conversar com o Lula. Então o Brasil foi representado por um outro conselheiro da embaixada, Maurício Fávera. Curioso tudo isso, e curioso essa maneira de tratar com os demais líderes do Mercosul sem o Brasil envolvido. Parece que foi uma tentativa também de dizer que não era nada pessoal contra eles, e sim pessoal contra o Lula, não sei. E Lacage-Pou agora se mostra mais alinhado com o Milei, porque o Milei acenou a ele um apoio a esses anseios do Uruguai de comercializar com outros países por fora do Mercosul. Ou seja, é ruim para todos aí que esteja havendo uma divisão no Mercosul. Acho que claramente esse episódio mostra isso. Bueno, uma notícia agora relacionada ao Uruguai e à Bolívia é que a Procuradoria-Geral do Estado boliviano pediu a extradição da esposa do narcotraficante uruguaio Sebastián Marcé, cujo paradeiro é desconhecido ainda, a Janina Garcia Torte, que foi detida no aeroporto de Barajas, em Madrid, na Espanha, por envolvimento, né, em delitos relacionados ao narcotráfico, né? Esse é um caso aí que está movimentando quase todos os países, né, do Mercosul, né, Silvia? Porque o Sebastián Marcé é uruguaio, já passou, né, por Brasil, Paraguai e Bolívia. Bem, já na Bolívia, a justiça acusou 34 pessoas por suposta ligação à tentativa de golpe fracassada ao governo Luiz Arce, né? Enfim, estamos aí acompanhando o desdobramento desse caso, né? E o presidente boliviano sugeriu que pelo menos 100 pessoas estariam envolvidas no episódio, incluindo militares e civis. Bom, vários presos, várias teorias, mas sinto que não saímos ainda, pelo menos do ponto de vista do jornalismo e da sociedade civil, do mistério, né? Não conhecemos bem qual é a linha de investigação disso, onde vai dar e o que de fato está sendo levado como investigação principal, né? Talvez a gente nunca fique sabendo, talvez a justiça atue de forma correta nesse caso, mas o fato é que a possibilidade de que isso se politize vai aumentando cada vez mais, o mais próximo que a gente se coloque aí diante das eleições do ano que vem, né? Já vai ser o grande tema de campanha. E desse grupo, né, 25 pessoas foram presas, né, entre elas o Aníbal Aguilar, que era ex-assessor
do Ministério da Defesa, que foi identificado, né, pela Procuradoria como o ideólogo do golpe, e tivemos na sexta-feira passada uma manifestação na Plaza Murillo, né, ali no centro político, né, de La Paz, pela defesa da democracia boliviana, né? Então mostra aí, né, como o Arce saiu fortalecido, né, deste episódio. Sim, saiu fortalecido, mas não sabíamos se era uma coisa que ele gostaria, né? Sair fortalecido por esse evento. Pois é. Bueno, vamos agora para o Chile, já que a defesa, né, do ex-alcalde de Recoleta, o Daniel Jadue, do Partido Comunista, disse, né, que uma eventual destituição do cargo podia ser um antecedente novo para reverter a prisão preventiva. Enfim, né, uns meandros jurídicos aí para tentar a liberdade, né, do político, né, que é um dos principais quadros do Partido Comunista chileno. Daniel Jadue, cuja imagem está sendo cada vez mais desgastada no Chile, e eu acho que essa imagem está desgastada desde a época que ele perdeu lá as primárias para o Boric. Não conhecemos a fundo aí as acusações contra ele para poder, de fato, tomar uma decisão sobre isso, ter uma decisão informada sobre isso, uma opinião informada sobre isso. Porém, há muitas opiniões de fora, talvez tampouco muito informadas, como a do presidente Gustavo Petro, que voltou às redes para defendê-lo, etc., em algo que a gente já debateu há uma semana, né, e que não nos parece correto que um presidente de um outro país esteja opinando sobre o atuar da justiça de um país como o Chile, né, que tem a fama de ter uma justiça bastante independente. Então, vamos esperar aí. Eu confesso que nas últimas coberturas que eu fazia de Chile, nos últimos tempos, a figura de Daniel Jadue não era de um bom alcalde, era de alguém que movia peças ali, às vezes de forma mesquinha ali entre seus correligionários, mas ele é uma figura importante ali, então é preciso acompanhá-lo para ver o que vai acontecer com a força política que ele representa. No caso do Petro, né, ele deu uma baixada no tom, né? Ele disse que sempre lutou, né, contra o injusto e deve ser em qualquer lugar do mundo. Se me põe preso pelas minhas ideias, como fizeram no passado, eu gostaria de uma maior solidariedade internacional. O mundo e seu próprio povo é o melhor apoio a um revolucionário, né? Dessa vez, enfim, não atacou, né, o sistema judiciário chileno como ele fez na oportunidade passada e seguiu, né, demonstrando solidariedade ao Jadue, né? E também nesse contexto, né, tivemos no domingo passado uma reunião, né, na sede do Partido Comunista Chileno, que contou inclusive, né, com vários membros do atual governo, né, entre eles a ministra Camila Vallejo, que é a porta-voz, né, do governo Boric, a ministra do Trabalho Janete Hara e o ministro da Educação Nicolás Cataldo, que todos fazem parte, né, do PC. Além disso, tiveram os subsecretários, né, o Galo Eldenstein, das Forças Armadas, a Javiera Petersen, da Economia, o Jaime Gajardo, da Justiça, e o Cláudio Araya, das Telecomunicações, né? Mostrando aí, né, como o governo Boric, né, tem vários quadros do Partido Comunista e que essa crise, né, desatada aí pela prisão do Daniel Jadue coloca o governo numa situação delicada internamente, né? E falando em prisões no Chile, né, o Boric anunciou, né, uma nova unidade de segurança máxima pensada, né, justamente para os líderes das organizações criminosas no país, né? Ela terá um custo de 96 milhões de dólares e será localizada na região metropolitana de Santiago, né? E a gente falava em off, né, Silvia, que daí é uma emulação, né, do buquelismo por parte do Boric, né? Totalmente, e uma emulação bastante exótica, né, para usar o mínimo da palavra, porque Boric, embora ele tenha uma origem de esquerda, ele lidera com uma moderação
máxima, né? Não toma nenhum tipo de medida muito à esquerda, tem sido um líder temperado, moderado desde então, e agora vai começar com essa história de prisões massivas, né? É uma tentativa de responder um pouco às demandas do norte do país, que é o que mais convive ali com a imigração, né? E há muito caso de xenofobia, e há uma pressão para que o governo coloque travas nessa migração vinda principalmente da Venezuela. Agora, imaginar o Boric construindo mega cárceles, mega centros de terrorismo, tipo Bukele, eu gostaria que esse dia não chegasse, porque aí é que as coisas começam a se perder mesmo, né? Nessa nossa democracia latino-americana. Bem, do Chile vamos para o Peru, justamente, né? Já que a Silvia citou aí o norte do país, já que a Anistia Internacional disse que a presidenta peruana, a Dina Boluarte, pode ser considerada a autora imediata, né, das mortes nos protestos que ocorreram entre o final de 2022 e o começo de 2023. Né? E segundo a Defensoria do Povo, 67 pessoas morreram, né, durante esses protestos, 49 delas em enfrentamentos com as forças de ordem, né? Enfim, mais um capítulo, né, em relação a essa crise política no Peru, que segue, né, pendente, porque justamente, né, a própria presidenta chegou ao cargo dessa maneira, e então a Anistia Internacional acabou, né, fazendo essa declaração, né, cujo título se chama Quem Disparou a Ordem, né, que tem até um jogo de palavras aí, né? Também no Peru foi encontrado, né, o cadáver de um líder indígena que estava há 23 dias desaparecido. Se trata do Mariano Isacama Feliciano, de 35 anos, originário da comunidade nativa de Porto Azul, do povo indígena Cacataibo, que estava desaparecido desde 21 de junho, depois de ter denunciado, né, ameaças através de mensagens anônimas em relação ali à sua comunidade, né? Enfim, e agora, né, tivemos uma comitiva, né, dessa comunidade Cacataibo, que foi a Lima, né, cobrar respostas do governo peruano em relação à morte, né, do Mariano. Bueno, Silvia, e no Equador tivemos, né, a condenação dos assassinos do Fernando Villavicencio, né, candidato à presidência do país, que foi morto, né, ainda no primeiro turno. Sim, eu pensei muito no Fernando Villavicencio no último fim de semana, porque, de novo, né, aquelas questões que ocorrem na América Latina, e quando ocorrem na América Latina parece que nossos países são de última, né? Estão totalmente degradados institucionalmente, que a polícia é corrupta, que os candidatos têm interesses que nós não conhecemos, e há vendetas, etc., e narcotráfico, e que é por isso que acontecem coisas como o assassinato do Fernando Villavicencio, então candidato à presidência do Equador, que foi morto a tiros durante um comício. Quando esse tipo de coisa acontece na América Latina, é sempre visto como uma coisa que, obviamente, acontece na América Latina, porque aquilo lá é uma bagunça, basicamente, né? E agora, no último fim de semana, nós vimos algo não muito diferente ocorrer nos Estados Unidos, né? Que já é um país que tem uma longa tradição de tentativas de magnicídio, reais assassinatos de presidentes ou de candidatos, e nesse caso ninguém aponta os Estados Unidos como um país onde cresce a banana e não cresce a civilização, né, que é o que dizem dos nossos países. Mas enfim, essa uma pequena divagação, assim, que sempre que acontecem coisas assim muito inacreditáveis possam acontecer nos Estados Unidos, eu fico pensando, e se isso acontecesse na Colômbia? E se isso acontecesse no Chile? E se isso acontecesse no Brasil? Iam ver desse modo, né? Nós não temos ainda nossas instituições, nosso republicanismo bem formado, mas enfim... Até por conta da intervenção estrangeira, né, Silvia? Exatamente.
Exatamente. Então, só para lembrar que coisas assim acontecem aqui, mas também acontecem lá, né? E a gente vai falar bastante disso no próximo bloco, né? No caso, eu e o Felipe. Do Equador vamos para a Colômbia, já que o Petro sancionou, né, a reforma da Previdência no país. Petro num bom momento, né? Porque recentemente aí ele atingiu um número bastante satisfatório de diminuição do desmatamento na Amazônia, de acordo com as políticas que ele havia implementado, e agora finalmente sai aí essa reforma da Previdência, que era uma das reformas essenciais que ele havia anunciado no começo do seu governo e que tinha tido até agora uma dificuldade muito grande de aprovar por conta do Congresso colombiano ser contra, né? E agora estamos aí com a proposta assinada. É interessante fazer o contraponto, que é uma reforma que amplia a proteção aos aposentados, enquanto aqui na Argentina foi feita uma reforma para basicamente congelar e assim fazer perder para a inflação as aposentadorias dos jubilados, dos aposentados argentinos. Então tá aí, Colômbia, governo Petro com mais uma vitória aí, às vésperas daqui a pouco de chegar aos 2 anos de gestão. Pois é, e outro indicativo positivo, né, do atual governo colombiano foi a redução da pobreza monetária e da pobreza extrema, né? Isso de acordo com o último relatório do Departamento Administrativo Nacional de Estatística, o DANI, né, que é como se fosse o IBGE colombiano, em relação ao ano de 2023. Né? A pobreza monetária diminuiu de 36,6% para 33% em relação ao total da população, e a pobreza extrema foi reduzida de 13,8% para 11,4%. Né? E nos 2 anos de governo Petro tivemos essa redução da pobreza, né? Então mostra aí que na área econômica, né, as coisas estão melhorando no país. Da Colômbia vamos para a Venezuela, né, com 3 notícias. A primeira delas é que o país interceptou um avião com matrícula brasileira. Pois e são coisas que vale a pena a gente ficar de olho ali, né? Principalmente se não é o caso da eleição propriamente dita, que vai acontecer em pouco mais de uma semana, mas é algo que se pode inserir no contexto de um possível enfrentamento militar entre Venezuela e o Essequibo, né, no qual as Forças Armadas brasileiras e o território brasileiro vai estar envolvido de alguma forma, né? Então não sei se tem a ver com esse contexto, se já há um contexto de guerra aí nesse sentido, ou se tem a ver com alguma outra questão mais política. Agora, nunca é bom que haja esse tipo de operação. A gente quer acreditar que o voo brasileiro ali estava documentado e com permissão para fazer esse trajeto, então qual seria a razão real dessa interceptação, né? E também tivemos, né, a prisão, né, do chefe de segurança da Maria Corina às vésperas aí da eleição. São questões aí é uma estratégia chavista bastante conhecida, essa de realizar movimentos de intimidação, né, num último momento. Tanto que estava lendo aqui antes da gente começar o programa, ele já foi solto. Agora, você prender é uma notícia que recebe ampla divulgação no mundo todo e dá mais uma sensação de que o regime está em cima do que fazem os opositores e não vai vender fácil uma possível derrota para essa força política, né? Pois é, a gente segue agora na Bacia do Caribe com 2 notícias relacionadas a El Salvador, né? A primeira delas é que milhares de crianças foram presas aí, né, no estado de exceção no país, de acordo com a Human Rights Watch, né? No caso, cerca de 3.000 crianças, incluindo algumas menores de 12 anos, foram
detidas, né, nos últimos 2 anos, de acordo com esse último relatório da Human Rights Watch. E também tivemos, né, um veto a uma peça com drag queen em El Salvador, que aqui na manchete, né, da Clara Balbi e da Daniela Arcanjo na Folha de São Paulo, descortinou a guerra cultural de Bukele, né? Cabe sempre lembrar, né, que o Bukele surge, né, como um candidato progressista e paulatinamente vai dando uma guinada à extrema-direita, né? O progressismo eu acho que ele já tem bem escondidinho. Ah, não, isso uma memória já ficou lá no passado, né? Eu acho que é uma notícia interessante do ponto de vista com algo de atrativo aí pelo absurdo, mas na verdade não é nada absurdo. Eu não esperaria outra coisa, na verdade. Para mim, a notícia seria mais El Salvador libera a peça com a drag queen. Né? Eu acho que a batalha cultural do Bukele ele já começou há bastante tempo. Ele é um cara conservador nos costumes, ele não entende o casamento que não seja entre homem e mulher, e obviamente drag queen não deve ser uma das preferências, a cultura drag não deve ser uma das preferências do Bukele, né? E no caso é um monólogo, né? Protagonizado por uma drag queen que foi cancelado, né, após a primeira de 2 sessões programadas. E também tivemos, né, a demissão, né, de mais de 300 funcionários do Ministério da Cultura por promoverem agendas incompatíveis com a visão do governo, né? Enfim, também está seguindo aí o manual, né, da alt-right. Claro, totalmente. Bueno, e para fechar, né, tivemos a final da Copa América no domingo passado, que contou aí com um atraso de mais de 1 hora, né, por conta da superlotação, né, do estádio em Miami, né, muitas pessoas sem ingresso tentaram acessar, né, a arena e, enfim, tivemos aí uma forte repressão policial, né, com 27 pessoas detidas, né, muitas imagens de violência desmedida, né, enfim, daí tem todas essas questões, né, o jogo foi realizado em Miami, né, que é como se fosse a capital latina, né, dos Estados Unidos, e tinha também, né, uma ânsia muito grande, né, por parte dos colombianos, né, de voltarem a ser campeões da competição depois de 23 anos, enfim. Os ingressos estavam, enfim, custando caríssimo, né, no mercado paralelo, já que o cambismo, de certa forma, é regulado nos Estados Unidos, enfim. Todas essas questões que geraram aí essa superlotação. No fim das contas, os portões foram abertos para todo mundo, né? Então, um monte de gente sem ingresso conseguiu acessar também. Teve o show da Shakira, Parari Parará, e no fim das contas, né, a Confederação Sul-Americana de Futebol culpou, né, a administração do estádio por conta do caos, né? Mas a gente já vinha destacando aqui o quão mal organizada, né, foi essa competição, né, que serviria até, né, como um teste, né, para a Copa do Mundo, que vai ser realizada em conjunto entre os Estados Unidos, Canadá e o México, mas pelo visto, né, não passaram na prova. Justamente, Matias, aí a gente viu que os Estados Unidos ainda precisa comer um pouco mais de feijão para entender com quem ele joga futebol, não tanto como é o futebol deles, mas com quem ele joga futebol, como são as nossas torcidas, né, que são capazes de entrar pelos ares de tubulação do estádio, enfim, que a tentativa ali de entrar sem tickets e depois tentar ir atrás e tirar os torcedores que já estavam lá dentro porque não tinham ticket, foi tudo realmente mal organizado. Eu achei o show da Shakira, e eu gosto da Shakira, achei o show da Shakira fraquíssimo, de playback. Não tinha clima, né? Enfim, não tinha clima. Depois de tudo que ocorreu, né?
só fez a coisa toda ser mais longa, porque óbvio que não durou 15 minutos, montar o palco, ela cantar e sair. Ela cantou em inglês, sabe? Toda uma coisa não necessária, podia ter cantado um tema em inglês e outro em espanhol e ficava tudo bem, mas não fez isso. E sobre o jogo em si, eu só opino aqui, que eu acho que eu já tinha dito em outro momento, que eu estava, apesar de estar aqui, que a Argentina é meu país de residência e onde estão todas as coisas que eu gosto tanto, eu estava torcendo para a Colômbia, porque eu acho que a Colômbia está merecendo isso há muito tempo e não conseguiu de modo heróico, eu diria, né? Lutou bastante. Mas, enfim, aí estão os campeões mundiais aí celebrando novamente. Pois é. Bueno, Silvia, aí fechando esse bloco, ficamos com a sua recomendação cultural. Claro, a minha recomendação cultural desta semana é um filme que eu fiquei muito curiosa em assistir desde que o Donald Trump escolheu o J.D. Vance para ser a sua fórmula vice-presidencial, que é o filme baseado no livro dele, que se chama Hillbilly, uma elegia rural. Não sei como seria o nome do filme em português, mas é Hillbilly, de qualquer forma, que é o modo como se falam. É o caipira, né? É o modo como os americanos se referem a gente do campo, a gente que não vive nas grandes metrópoles, e as dificuldades. De certa forma é um termo pejorativo, né? É pejorativo, é os caipiras, exatamente. Olha, dramaturgicamente o filme deixa a desejar, porém... O Felipe criticou. Felipe criticou? Aí eu vou ver o texto dele. Não, no bloco que a gente já gravou. Bom, fica eu dando dica cultural e o Felipe criticando, mas... Não, mas eu devo concordar com o Felipe em muitas coisas, porque eu acho que não é um filme cinematograficamente interessante, mas é interessante para que a gente entenda, primeiro, quem é o vice-presidente atual e como ele vê essa decadência do branco americano, né? Porque é focado nisso, né? Focado nas condições de vida dos brancos americanos. Agora, eu imaginava ver mais roças, fricções com imigrantes, não vi... É bem assim, a decadência de uma família branca americana do interior, e o que há de se destacar aí é uma muito boa atuação da Glenn Close como a avó dessa família tão complicada e tão atingida pelos problemas que enfrentam os brancos pobres no interior do país. Dá para entender um pouco como isso se identifica com o voto de muitos eleitores republicanos. Eu gostei mais, obviamente, no sentido de entender melhor o que é essa eleição